Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez, paz e graça a você que está comigo aqui no canal Passos na Fé, compartilhando esse estudo bíblico. Eu sou o Vandes Valdetaro, é um prazer imenso estar com você aqui. Hoje a gente vai estar dando continuidade a esse estudo, vendo mais um dos filhos de Jacó, no caso Israel, que é José. E como sempre, eu peço a você, permaneça firme comigo até o final, pois como sempre, eu tenho uma mensagem de Deus muito importante para a sua vida. Dando continuidade então a esse estudo bíblico, a gente vai estar hoje vendo o capítulo 49 de Gênesis, dos versículos 22 até o versículo 26, onde fala de mais um filho de Jacó, mais uma bênção que ele vai liberar ali, que é, no caso, sobre José, sobre toda a família de José. A gente lembra que já tinha sido abençoado os dois filhos dele, Efraim e Manassés, e agora vai abençoar também a José, liberando essas bênçãos. Bom, a partir do versículo 22 do capítulo 49 de Gênesis diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso, de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. E a gente fecha por aqui. Bom, sobre a parte do estudo aqui, né, a gente vai seguir o mesmo roteiro que eu segui nos outros vídeos. Primeiro, ele é o 11º filho de, no caso aqui, de Jacó. Além disso, né, ele é o 11º filho, ele é a bênção que ele está recebendo aqui é a 11ª bênção, né, é o 11º nas bênçãos de Jacó. Ele é o 5º das tribos, né, a 5ª tribo lá nas bênçãos de Moisés. É o 1º e o 3º lá nos cânticos de Débora, representado por Efraim e Manassés. E também é o 6º lá em Apocalipse 7, representado também pelo filho, não por ele, lá nos 144.000 selados no Apocalipse. Bom, aqui Gênesis 30, 32 e 23 e 24 diz o porquê do nome dele, o porquê desse significado do nome José. Bom, pega a sua Bíblia aí, então, no capítulo 30, versículo 22 em diante. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou do meu vexame. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. E o significado de José, que vem do hebraico, é aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Ela queria outro filho, queria outros filhos. A gente vai ver que depois tem, mas a gente já viu, né, no caso de Benjamim, mas vem a falecer no nascimento de Benjamim. Mas aqui ela diz que ela concebeu, né, Deus me tirou meu vexame. A gente lembra que naquela época uma mulher não ter filho, né, era vergonhoso, era considerada como seca. E a mulher que tinha, quanto mais filhos tinha, era uma mulher que era abençoada por Deus, era visto assim. E aqui no caso diz que Deus escutou. Então a gente lembra, né, que ela pediu, clamou a Deus. A gente tem que estar clamando aquilo que a gente quer para Deus poder nos abençoar. Se a gente não colocar nas mãos de Deus o que a gente quer, Ele não vai, por mais que Ele saiba o que a gente precisa e enxergue no nosso coração, a gente tem que ser humilde e expor isso a Ele, jogar isso a Deus. E ele teve, no caso aqui, José, 2 filhos. Lembrando que lá, já estava no Egito, depois de tudo aquilo que ele passou, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E isso está lá registrado em Gênesis 46, 20, que a gente já viu, né? Bom,
Das distribuições, aí já falando isso, a gente falou de José, a gente já viu muita coisa de José no capítulo específico. Volte, que tem muita coisa sobre José. Volte nos vídeos que você vai estar vendo, né? Eu fiz uma série toda só sobre José, governador do Egito, vem falando bastante coisa. Mas aqui, lá na distribuição, na contagem, né, dos povos lá em Êxodo, a gente vai ver que, Êxodo não, na parte da saída, não no livro de Êxodo, mas que eu falo Êxodo é saída do Egito indo para Canaã, naquele percurso que teve, então o povo foi contado. Isso está registrado lá em Números, primeiro 32 em diante, sobre os filhos de José. Então é contado sobre os filhos de José. Somando as duas tribos de Efraim e Manassés, dá 72.700, sendo 40.500 da tribo de Efraim e 32.200 da tribo de Manassés. Já na segunda contagem, que está lá em Números 26, 34 e Números 26, 37, já conta 85.200. A gente vê que cresce, mas não por causa das duas em si, mas por causa de Manassés, que quase que duplica. A tribo de Manassés salta para 52.700. Já a tribo de Efraim, ela cai. Ela vai de 40.500 para 32.500. Então, somando 85.000. Então, a tribo, lembrando que todos fazem parte da tribo de José. Tudo isso é José, né? Mas lembrando que sempre, como passou a ser dois filhos de Jacó, as tribos, entre aspas, se dividiram. Então, formaram duas tribos, né? Passaram a ser filhos de Jacó. Então, total 85.200. Sobre a distribuição das terras, a gente vê que não recebe naquela parte do sorteio as heranças. A gente já viu isso lá em Números capítulo 32, você lê o capítulo 32 sobre a meia tribo de Manassés. Então, recebeu a meia tribo de Manassés, junto com Ruben e Gade, ali a região do Oriente do Jordão. Então, eles foram para a guerra, aceitaram ir para a guerra, mas já tinham recebido essa parte da herança deles. E ali meia tribo de Manassés estava sendo representada nessa herança, ali no Oriente do Jordão, do Rio de Jordão. Já a tribo de Efraim e a de Judá está distribuído sobre, no caso, no capítulo de Josué, que é capítulos 15 e 17 de Josué. E nesse capítulo está falando sobre as cidades, a herança que eles estão recebendo. Então, meia tribo de Manassés e a tribo de Efraim, ela recebe, conforme essas bênçãos que é dada aqui, 450 anos depois, vai estar recebendo as cidades, a região onde eles vão estar ali inserido, né? Principalmente entre as outras tribos, ali no meio das outras tribos. E você vai estar vendo isso de Josué 15 até 17, você vai estar lendo lá e vai estar vendo isso. Então eles não constam lá na distribuição das terras no sorteio, nas sortes que teve lá dos sorteios. E sobre os grandes nomes? Sobre os nomes vou citar três importantes. No caso aqui, que é o próprio Josué, que ele é o que sucedeu Moisés na parte da tomada ali, que veio a tomar a região de Canaã, que veio a instituir realmente, tomar as terras que foi dada por Deus, né, naquela promessa de Deus. Então veio a realmente formalizar aquilo. Ele que foi junto com o povo de Israel tomando as terras. Então um dos grandes nomes. Também Gideão, que foi o quinto juiz, e liderou os israelitas para livrar das mãos ali dos midianitas. Então, o quinto juiz de Israel. E Samuel, que foi o último juiz de Israel, né? E a gente também, além disso, né, lembra que ele instituiu a monarquia a pedido do povo de Israel, que queria ter um rei sobre eles, e ele veio a ungir Saul como primeiro rei a pedido do povo, mas não era a vontade de Deus. E depois Davi, aí sim, conforme a vontade de Deus. E lembrando, né, desses nomes, então esses três nomes que vêm ali por meio de Efraim e Manassés, da tribo de José, que veio ali na linhagem de José. E isso é o que eu tinha que falar aqui conforme o roteiro que eu sempre sigo dos outros vídeos que eu faço. Mas, o que tem de interessante aqui também? Primeiro, lá no versículo 22, diz que é um ramo frutífero junto à fonte e que seus ramos, né, seus galhos se estendem por sobre o mundo, né?
Então, realmente, José foi assim. Ele estava junto à fonte, junto de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus, né? Ele era frutífero, dava frutos e seus ramos excediam o seu espaço, ia aos outros. A gente imagina uma casa com um muro e os ramos, os frutos indo para o vizinho, né? Além de frutificar no seu terreno, frutifica e os frutos vão para o terreno do vizinho. Assim a gente tem que ser também com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Não guardar para a gente tem que frutificar e levar esse fruto aos outros. E diz sobre frecheiros, lá no 23 e o 24, que os frecheiros, eles trará, no caso de José, amargura. Isso não sobre José, já falando das descendências, sobre as tribos em si. E seu arco permanece firme. Então o arco dele ali permanece firme apesar de toda dificuldade. A gente viu que José foi assim durante todo o tempo. Lutas, injustiça, e mesmo assim ele sempre confiante em Deus e seguindo em frente. A gente também tem que ser assim. E lá no final já do versículo 26 diz, distinguido no caso entre os seus irmãos. Diferenciado. A gente tem que ser diferenciado. A gente tem que se destacar na multidão pelo certo, por Cristo, por Deus, não pelas coisas erradas. Aquilo que a gente mostra muito mais do que aquilo que a gente fala. Então, tente mostrar mais pelo que você faz, a sua forma de agir, pelo seu jeito de viver. Isso vai falar muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Então, isso é importante, se diferenciar. E, de forma certa, a gente representa Cristo, então a gente tem que representar Ele bem. Porque se a gente fala alguma coisa mal, Ele não está com a gente, mas a gente está representando, eles vão dizer, esse é o cristão que representa Cristo dessa forma, desse jeito, esses são os exemplos. Então, dê bons exemplos, seja um bom exemplo. E a gente vê que foi representado, no caso aqui, Deus, né? Jacó usou 5 nomes para poder representar a vontade de Deus, o que ele queria, representar Deus em si. Então, como poderoso, lá no versículo 24, poderoso pelo pastor e pedra. Então, poderoso, no caso, o poder de Deus. Deus tem o poder de transformar a sua vida, fazer tudo. Poderoso. Pastor, Ele te pastoreia, Ele te leva nos ombros quando você está perdido. Ele que te aquece, Ele que te carrega. Te resgata quando você está fora do caminho. E te guia. O pastor, ele guia, né, as ovelhas, mostrando para onde deve ir, onde tem que estar indo e seguindo. Pedra de Israel, aquilo que sustenta, aquilo que dá firmeza, onde nós estamos sustentados. Por Deus, o único Deus, o Deus que temos, né? E todo-poderoso em si. Deus é todo-poderoso, Ele tudo pode, né? Então ele citou aqui Deus de 5 formas diferentes, né? Isso também é interessante. E a gente fica por enquanto por aqui. A gente vai estar terminando o capítulo mais adiante no próximo vídeo, mas é isso que eu queria deixar para você aqui hoje. E eu queria pegar esse ensinamento, sabe? José tem muito para ensinar para a gente, né? Então José é comparado como um tipo de Cristo. Terminando esse capítulo eu vou estar fazendo essas comparações, mas é um tipo de Cristo. É o mais próximo que se chega de Cristo, aquele que não murmura, aquele que não reclama, aquele que aceita, aquele que sempre confia em Deus, aquele que anda sempre no caminho de Deus independente de qualquer coisa, que sempre faz as coisas conforme os preceitos de Deus. E aqui a gente vê que ele está junto de Deus, está junto à fonte, que seus ramos se estendem além do vai a outros. As bênçãos da sua vida podem ser derramadas a outras pessoas, sabe? Por meio de você. E esse é o papel que a gente tem quando a gente evangeliza, né? Quando a gente leva o evangelho a alguém. Então esse é o papel, a gente tem que ser exemplo. Então seja exemplo na vida de alguém, seja um bom exemplo na vida das pessoas, sabe? Leve os frutos que você está tendo nessa vida de exemplos a Deus. Frutifique para o reino de Deus, leve pessoas para o reino de Deus. Tire pessoas desse mundo que estamos, da forma mundana de viver, ensinando a forma certa. Então seja exemplo. É isso que eu queria deixar aqui para você hoje. E como sempre eu peço, deixe seu like no vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, é muito importante isso, você está comentando aí no vídeo, deixando seus comentários. A gente tenta fazer o mais próximo possível do perfeito aqui, né? Mas nós somos falhos. Então alguma coisa que você não tenha gostado, que você possa discordar, tem outra opinião, pode estar deixando registrado aqui também, que é importante. E, como eu sempre digo a você, permaneça sempre no caminho do Senhor, que o Espírito Santo guie sua vida, seja luz no seu caminho, né? Seja lâmpada para os seus pés, e que você entregue a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único caminho que leva ao Pai, e tenha fé em Deus, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.